Bom dia com Jesus. Seria possível que haja pessoas que estejam aproveitando da crise e da mensagem do perdão para não pagar suas dívidas? Eu acredito que um cristão não faz isso. Não. Um cristão renascido não faz isso. Há, sim, no Brasil todo, eu acredito que haja firmas, lojistas, comerciantes que estão aproveitando da crise. Chega e fala, não, tem cheque aqui, você quer? Estão aproveitando da crise. Acredito que maus pagadores estejam aproveitando. Mas os maus pagadores, tem gente que acostuma dever e não pagar, tomar emprestado e não devolver. Irmão Brana condenou isso na manifestação da vida cristã. Ele disse, você tem que ir dar satisfação a pessoas descrentes que não são da comunhão, que vão lá e dizem, olha, eu não posso nem estar aqui fazendo propósito do Senhor todo dia, mas porque cada situação é essa. Irmão Brana, quando ele passou pela crise dele, ele foi ao farmacêutico que vendeu o remédio fiado e disse, olha, eu recebi, mas primeiro eu tenho que dar o dízimo do Senhor. O farmacêutico pegou na mão dele e deu os parabéns. Depois, então, eu venho te pagar. E pagou. Existe uma mensagem para perdoar. Existe uma mensagem dentro do mesmo Jesus, dentro da mesma Bíblia, para pagar. E parar com essa tomação de coisa emprestada, dinheiro emprestado. Eu acredito que esse negócio de cheque agora, de agiota e dinheiro a juros, isso aí. Quem empresta dinheiro a juro fora da lei não vai no rapto. Agora quem diz é a Bíblia, não fui eu não. Quem habitará? Quem habitará? É aquele que não empresta seu dinheiro. Salmo 15? Salmo é Bíblia. Ou não é? É Bíblia, Salmo? Então não faça disso seu meio de vida. Não faça porque dá prejuízo, só dá prejuízo. E como é que você vai dizimar isso depois e essa coisa toda? Não venda propriedade para emprestar dinheiro, é a coisa que mais está dando agora. Com essa economia do jeito que está e o juro tão alto. Então é claro. E é melhor emprestar do que plantar. É melhor emprestar do que investir. Quando recebe. Bem entendido, quando recebe. Agora, quando é que se deve perdoar uma dívida? É quando a pessoa não paga. A sua parte, a sua alma fica limpa. Você não leva raiz de amargura. Você não pesa o seu coração, a sua salvação por causa daquilo. Mas não fique pensando que aquela pessoa, o caloteiro, vai ficar sem consequências, não. Agora tem aquele que cai numa dificuldade imprevista, como o irmão Brana caiu, a ponto de levar até a cadeira que ele comprou a prestação. Tem aquele que cai numa dificuldade que... Agora, tem gente que acostuma, perde o brio, vira vício, comprar e não pagar. E com facilidade está comprando fiado. Armazém, lista de armazém, mas gente, aquilo é uma opressão terrível. Para se livrar daquilo, é uma libertação. E ali é o preço que ele quer, e pronto, e anotou e acabou. No fim do mês, ou listinha custosa, não é? Mas um dia você sai daquilo. O dia que você sai aí, você vai em um estabelecimento aí, faz sua compra mensal, sua cesta básica, com grande economia e pronto, e não fica mais preso à lista. Aqui é diário de mês. Isso aí é bom.
Então, às vezes já me veio pedido para falar sobre dívida. Mas depois do estudo daquele, não é possível. Depois do estudo daquele que nós fizemos. Então, há pessoas aproveitando. Um crente que aproveita uma mensagem do perdão para não pagar. Agora, se ele caiu numa crise inesperada, imprevista, o irmão Branham disse, é seu dever ir dar satisfação. Dizer, irmão, irmã, eu estou devendo, mas me aconteceu isso. E qualquer um conhece quando vê boa vontade, tudo. Aquele cristão não vai te humilhar. Irmão, quando você precisou, né, ir lavar a cara e coisa e tal, e assim, não. Ele não vai fazer isso. Porque ele vê que a pessoa, ele não vai fazer nem mesmo com um mal pagador, um caloteiro, quanto mais. Agora, o bom mesmo, sabe o que é? Por favor, não me traga livro emprestado, não me traga vasilha emprestada, porque eu tenho que deixar por aí na cozinha e depois eu lembro de uma vasilhinha que foi tanta pergunta. E essa vasilha, eu sei lá onde está essa vasilha, meu Deus. Traz lá um pirão, um mocotó para mim e coisa e tal. E depois eu tenho que devolver a vasilha, eu nem sei quem é. E isso é ruim, isso é tão ruim. Ô irmão, me empresta a tesoura aí, pronto. E essa tesoura, foi cortar e ficou cortando toda a vida. Irmão, me empresta o serrote. Não tem nada em casa. Irmão, me empresta martelo. Não tem um martelo. Você quando vai casar tem que comprar martelo, alicate, chave de fenda. Ou para consertar um pino de uma tomada tem que chamar um eletricista. Esse homem que não sabe trocar um pino, não sabe... E aí? Gente, eu faço tudo. Vai ver a instalação no meu estúdio lá, fui eu que fiz. Fui eu. E basta senso. É só você estourar de vez em quando, umas lâmpadas, e tomar um choque bom, você aprende. Essas coisas caseiras, assim, não pode estar pagando tudo, não. Limpar quintal e comer. Tem gente que paga para comer, para mastigar para eles. Isso é brincadeira, é força de expressão. Não é verdade? Não? Olha lá, se não é verdade. Mas tá bom. A gente tem que às vezes, o irmão Brando, sabe, púlpito não é lugar de piada. Mas nós nunca contamos piadas aqui, como ele também nunca contou, e às vezes contou historinhas que fez o povo rir e falou coisas que fez o povo tirar gargalhadas. Mas, né? Eu estava vendo, eu mandei reformar e acabei trocando a canoa com os adventistas, uma indústria muito boa, mas são adventistas. Você pode falar para ele, eu quero comprar 30 canoas sábado. Não vende, não. Nós não abrimos nem para entregar sequer. Nós somos adventistas. A expressão foi essa. Muito bem, muito bonito. Só que o irmão Brana fazia assim com o domingo. Uma diferença muito grande, que eles fazem assim com o sábado, não abrem, não vendem, não compram, isso a partir das 18 horas do dia da sexta-feira. Não compram, não vendem, uma convicção tremenda, como para se salvar, naturalmente, que o sábado é o sinal para eles. O irmão Brana fez diferença, fez ele muito diferente. Ele fez a mesma coisa com o domingo, mas em honra à salvação, não para a salvação, em honra à ressurreição, por honra à ressurreição. Então a convicção deles é exemplar nesse sentido, embora fanática. Ele disse, se o seu boi cair no buraco no domingo, então você tem que tirar agora cuidado para esse boi não acostumar a cair no buraco todos os domingos.
E quando for comprar o meu carro no domingo, pagar com dólar antes do plano real, eu disse para ele: não, minha mãe me criou no Evangelho, eu sou um cristão e eu não vendo meu carro dia domingo, mas é dólar, pode ser o que for, o senhor vem amanhã cedo, eu não entrego, não tem negócio hoje não. E eu precisava vender o carro, e pagando bem com dólar, só que o dólar ia virar éter, era falso. Mas, graças a Deus, né? Vamos ler o verso 12 e o 13 do Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Senhor Deus, nós temos tentado colocar as coisas em ordem, como o Senhor se refere à vida de Isaías na mensagem Influência. Ele viu a ordem do Senhor nos céus, então viu como ele estava em desordem aqui, mesmo sendo um profeta. Ele viu a reverência que há nos céus por anjos santos que nunca pecaram, e viu quantos somos irreverentes aqui. Ajuda-nos a tomar uma noção temente do que é reverência, do que é respeito ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, concede esta grande bênção para nós, desde o mais novo até o mais velho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Olha, é de se abalar quando o irmão Branham mostra isso para ele. A gente lia, tinha lido, ouvido já a fita, e parece que nunca tinha ouvido aquilo. Isaías, quando viu a ordem nos céus, ele gritou: ai de mim. Quando ele viu a reverência que há lá em cima, por seres que nunca haviam pecado em relação a Deus, ele disse: ai de mim, e gritou desesperadamente. Então você vai ver, olha, preste bem atenção, um pregador está pregando, você está lendo a Bíblia, você está sendo irreverente, você está agindo com desrespeito, a menos que esteja dentro do assunto, que seja uma coordenação que você está fazendo. Isso é plenamente concebível, principalmente evangelistas, pregadores. Abrem a Bíblia ali, confere depressa, faz anotação, sem tirar atenção. Isso não é irreverência. Mas eu já conheci pessoas, uma delas não está aqui, que dependendo da pregação, ele lê a Bíblia, para aproveitar o culto, para ele. Tanto que não caiu num precipício. Já houve caso de pessoa aqui durante reunião de oração, todo mundo orando de joelho, clamando, pessoa lendo a Bíblia lá em outra linha completamente diferente. Um dos segredos de um culto é você sintonizar com a linha do Espírito naquele momento. Isso é muito importante. Então, irmãos, fiquem com isso assim, como um prato de entrada. Eles chamam em inglês appetizer, não é? Appetizer, né? Um prato de entrada. Quando Isaías viu a ordem nos céus, a reverência
de anjos que nunca tinham pecado, hein? Ele gritou, mas gritou desesperadamente. Agora, outra coisa que nós vamos ver em ser filho, eu não sei se vocês estão classificando, enumerando, ser filho 1, ser filho 2, 3, deve estar, né? Porque às vezes o pedido pode vir por aquele número, aquela série, não sei como é que fala. O irmão Brana respondeu uma carta por escrito. Eu distribuí uma xerox disso, a respeito de filhos naturais, que são chamados de bastardos. Ele disse: o sangue de Jesus Cristo pôs fim a este assunto. O sangue de Jesus Cristo pôs fim a este assunto. E João disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, esses filhos de Deus são aqueles que nasceram não da vontade da carne, não da vontade do varão, mas sim da vontade de Deus. A maneira pela qual Deus trouxe Jefté ao mundo para ser um salvador de Israel foi através de uma prostituta. Não fazendo disso uma regra, contrariando a sua própria lei moral que ele estabeleceu, ele próprio estabeleceu. Mas sim satisfazendo a sua soberania, porque com o mesmo ele escreveu na pedra: não farás para ti imagem alguma de escultura, nem do que está em cima nos céus, querubins, serafins, etc. Nem do que está embaixo na terra, ou debaixo da terra. Não faça. Não é só não adorarás, não faça. De repente chega lá para Moisés, Moisés não tinha escrito, Deus não escreveu para ele, faça depois, não, falou apenas. Era só a palavra de Moisés. Moisés disse, Deus disse para fazer. O que ele disse para não fazer, ele escreveu. O que ele disse para fazer, ele falou. Então nós devemos ficar com o que está escrito, mas sabendo que ele é soberano, soberano, soberano. Então essa geração é sem dúvida alguma espiritual. Tanto quanto, veja, tanto quanto, você pode pôr tanto quanto repetidas vezes, ele gerou a si mesmo, o seu próprio filho, se submeteu à dimensão humana, criando um óvulo, fertilizando aquele óvulo, e trazendo ao ventre de Maria. Nós vamos relembrar, vamos fixar sobre a palavra súdito, e que está submetido à vontade de outrem. E possivelmente vamos estudar isso com mais detalhe ainda. Porquanto isto está
importando muito na questão do arrebatamento. Se a doutrina importa, infere, decide a respeito do arrebatamento, essa doutrina deve ser clara, cristalina, transparente. E ela é simples. É exatamente estar submetida à vontade de outrem. E no caso, súdito do reino de Deus é estar submetido à vontade de Deus. Está sujeito. Por quê? Quando os nossos corpos forem transformados, veja, esse corpo aqui, essa massa aqui, tem que ser sujeita, tem que ser submetida, tem que ser ordenada, tem que ser sujegada. Sujeito meu corpo à servidão, disse São Paulo. Enquanto estamos nessa dimensão, ela tem que ser sujeita. Porque então, não, ela será transformada. Os nossos corpos serão transformados, o que significa? Nossas almas, nossos espíritos tomarão posse de corpos celestiais. Porque semeou-se o terreno. Tal o terreno, tais os terrenos. Adão era terreno, então tais são os terrenos. A inclinação de Adão e Eva está aí. Tal celestial, tais os celestiais. Tal quer dizer assim como. Foi, assim como é. O terreno, assim também são seus filhos. São os terrenos. Tal, assim como é o celestial, assim também são os celestiais. Então, vocês percebam que isto é que faz esse corpo de 1 Filipenses 3:21, que nossos corpos serão transformados e terão poder de sujeitar a si também todas as coisas. Então, isso aí é soberania. Sujeitar a si todas as leis. Estas leis terão finalidades. As finalidades destas leis que Deus criou não é somente para o diabo usar. Não. Por que seria? Quer dizer que ao final das contas, todas as leis seriam exterminadas. Isso aí foi só para o diabo usar? Que eu criei isso? Não. A própria terra. Você sabe, o homem não vai morar no céu. O céu será a terra. Ele sairá como um astronauta. Aqui o jovem vai casar na casa da moça, na igreja da moça, na cidade da moça. Mas na Bíblia é o contrário. A moça vai casar na casa do moço. Ele faz exatamente como Romeu e Julieta. Então ela vai a seu encontro como Rebeca. Foi o encontro de Isaac sob a liderança do mensageiro. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo: Eliezer é o Espírito Santo, irmãos. Não, eu disse de cá, não, meu irmão. Eliezer não é o Espírito Santo, não é tipo do Espírito Santo. O tipo do Espírito Santo é o camelo. É a força, é o poder que transportou. Eliezer é o mensageiro da hora. Está conduzindo a noiva a encontro do noivo.
E ele, por sua vez, saiu. Por isso Paulo diz que ele vem. Os dois serão um. Carne de minha carne, osso dos meus ossos. Serão um em uma unidade perfeita. Em uma unidade simples, como ele e o Pai. E o Espírito Santo. São João capítulo 17, a oração sacerdotal. Agora, a noiva é súdito, é sujeita. Nós dissemos, houve uma pergunta aqui essa semana sobre esmalte na unha, transparente, como é que é? Eu falei, olha, a inspiração veio na hora. Eu falei assim, olha, pergunta a prima órfã lá que tipo de esmalte que ela usava, porque o rapaz estava enojado daquelas moças de unhas tratadas, de bicos pintados, não é? Ele estava enojado delas. E Jesus está enojado dessas igrejas, dessa cosmetificação, né? Essa coisa toda, A noiva é súdito. Aqui está sujeita a seus desígnios nesta dimensão, conforme já lemos na revelação de Jesus Cristo, mensagem das 7 eras, parágrafo 48. Por isso nossas mulheres não cortam seus cabelos, por isso nossos homens. E depois vem lá o parágrafo 104 e 108. Recapitulando. E aí nós vemos Paulo, o nosso profeta, apóstolo Paulo, dizendo tudo a respeito do casamento. O casamento pode ser feito assim, ó. A noiva entra, chega aqui, o pastor lê Efésios capítulo 5, a partir do 22. A igreja se põe de pé, ora, faz o voto, lê o Salmo 128 e despede. O casamento do irmão Branham que foram 10 minutos, 15 minutos só. Ele não vai fazer casamento, ser feliz com um sermão de 2 horas. Então o pastor Elias chama isso de culto de casamento. Culto de casamento. Quer dizer, o casamento está sendo realizado num culto. A mulher está sujeita ao marido, conforme Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Vamos ler o que pode ser citado de cor, mas a Bíblia foi feita para ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Eu sempre disse, não é mensagem de casamento agora, né? Que Paulo está falando a maridos no sentido da palavra, a mulheres, esposas no sentido da palavra. Está escrevendo a igreja. Estas cartas são escritas para a igreja, não é para o mundo. Você estranha destas coisas surgirem dentro da igreja? Mas foi justamente por causa destas coisas que existem estas cartas. Exatamente por causa disso. E aí ele mostra porque o marido é a cabeça da mulher. E por fim, nós vimos sexta-feira aqui, que depois da salvação, a melhor coisa é uma mulher que Deus dá para o homem. Mas como ele sofre pela salvação, depois que ele é salvo, a vida fica mais difícil para ele. Assim também
Ele sofre pela mulher. Muito embora sendo a melhor coisa depois da salvação. Não tem coisa melhor do que filhos, mas que canga, que jugo. Necessário, bom, salutar. Então ele vem orientando e no fim ele diz: grande é este mistério. Agora o mistério está ao alcance das pessoas do rancho. Grande esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele pôs o ponto final na coisa. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Não há mulher que reverencie a Deus que não reverencie o seu marido. Não há homem que respeite a Deus e que não respeite a sua esposa. Aí onde nós vamos nos encontrando numa condição que Isaías se encontrou no livro de Isaías capítulo 6. Vendo a ordem de todo o séquito e de todas as miríades de anjos. Os anjos não tinham diáconos para lhes ordenar, observar. Cubra os pés, fecha os olhos, tampa o rosto. Não. E quando ele viu isso, a reverência, o respeito, a solenidade praticada por quem nunca comprou e deixou de pagar, por quem nunca mentiu, porque os anjos que não caíram com Lúcifer não caíram, permaneceram intactos. Quando ele viu aquela ordem, meu Deus, eu cheguei até a pensar, eu falo sinceramente, honestamente, não com chantagem, não com demagogia, não com espírito errado, mas eu pensei, gente, eu já trabalhei tanto de táxi, que tal eu ser taxista? Pegar essas coisinhas que tem aí, fazer, comprar um carro novo, um táxi, um ponto bom e trabalhar no táxi. Se você olhar, não para se jogar no canto da parede, meter a espada em si mesmo, mas ver o desespero desse homem, quando ele gritou: tabernáculo urbano, o ismo mundano está arrastando para cima de você, para dentro de você. Tabernáculo urbano, você precisa de uma matança do púlpito até a portaria. Um homem igual aquele, ele diz que ninguém imita Paulo, e eu diria, ninguém imita William Branham e Paulo. Aqueles lá da sexta dimensão testificaram disso, que ele fez igualzinho a Paulo. Dizer assim: não importa o quanto isso me ofenda, porque eu mesmo estou enredado. Isto sabe por quê? Porque coisas mínimas para eles, para Paulo e irmão Branham, eram grandes. Coisas que não aparecem. Isso é que faz o Romanos 7. Isso é que faz o Romanos 7. Me dê licença.
Mas um pai, uma mãe, um marido, vai mostrar um decote, um comprimento de uma roupa. Olha, 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 olha. Que isso? O que está vendo aqui? O que está vendo aqui? Não vê, não sabem, não tem noção, perderam a noção do que significa isso. A ordem dos céus. O advogado chega aqui, porque ele é o Paráclito divino, ele é o advogado, ele diz: não, meu filho, tudo bem, mas anjo também não está sendo tentado como vocês, não está numa dimensão como vocês estão. Eles não estão sujeitos, eles não estão vendo essas stripteases. Jesus não morreu por causa dos anjos. Então ele dá uma pincelada de consolo. Mas o certo é que Isaías gritou. Quando ele viu a ordem, quando ele viu a decência, quando ele viu o respeito, quando ele viu a reverência, ele entendeu assim que mesmo sendo humano, no mínimo reverente eu posso ser, eu devo ser. Ele tinha Uzias como exemplo, e irmão Brana grita desesperadamente: não tenha nenhum homem como seu exemplo, nenhum pastor, nenhum bispo, ninguém, homem algum na terra como seu exemplo. Tenha Jesus Cristo. Ele disse: todo homem falha, para ser homem tem que falhar. Mas esse quadro é profundo, é tremendo, é marcante. Melhor fora que não tivesse nascido. Ele tem uma igreja noiva que sistematicamente, pela sua soberania, pela sua vontade perfeita, é composta de eleitos chamados. Aos Efésios capítulo 1. Desde antes da fundação do mundo. Ele sabia muito bem quem seria Jacó. O que significava o seu nome? A mãe é que inspirava o nome do filho, porque ele estava no seu âmago, estava dentro de si. Ao nascer, ela dava o nome do filho, e aquele nome, como até hoje, o nome tem bastante influência. Nomes sexys. Nunca se deu, nunca houve tanto nome combinando com sexo como agora, porque é a era do sexo. E tem uma outra coisa: sexo pervertido, fracassado, sodomita e invertido. Por isso a inversão de nomes. As leis estão cheias de mistérios. E os mistérios do Senhor são para aqueles a quem Ele tem amado. A mãe deveria orar
para colocar o nome no seu filho. Eleitos, chamados pela sua presciência, ele sabia perfeitamente quem era Jacó. E eu gosto dessa corrente. Vocês às vezes gostam de um colarzinho. A irmã Cotinha Batista, saudosa memória, me respeitou muito. Ela falava: Joaquim, menino não joga pedra em árvore que não dá fruto, não. Que é meu nome no jornal e aquela coisa toda. E nunca prestei nas bocas de muitos. Ela dizia assim: Joaquim, eu sou uma noivazinha de colar. E ela não largava aquele colarzinho de jeito nenhum. Falei aqui, ó, no sepultamento da irmã Corinda, peguei o Dia das Mães, abri assim, o irmão Brenner falando assim: e esses filhos são pedras preciosas desta mãe. Ela formou um colar de 7 pedras. Carregou este colar durante 86 anos. 86? 86 anos. E esse colar foi aumentando, porque aí vem netos e bisnetos. Pedras. E eu fiz disso um colar. Abraão, fé. Isaac, amor. Jacó, graça. José, perfeição. E acrescentei: Davi, justiça. Mas esse colar estaria incompleto sem a pedra da graça. O Jacó, seu nome é usurpador, é trapaceiro, é mentiroso. Deus sabia disso. Mas Deus conhecia na geografia, Deus conhece a geografia, a subterrânea, de um lado para o outro, daqui para o Japão. Ele conhece cada pedrinha que existe na terra, cada fagulha de grão de areia do mar. Ele conhece. Conhece tudo. Cada fio de cabelo que caiu. Nenhum se perderá. Ele conhece tudo, 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 tudo. E nesse mapa geográfico, ele conhecia um vale que chamava-se Jaboque. Então, quando Jacó nasceu e cresceu, começou a fazer as suas presepadas todas, Deus falou: pode deixar. Eu vou te dando corda, como um menino dá corda, linha para um papagaio, uma raia, uma pipa. Pipa, né? Depois eu vou recolhendo. Pode deixar. E você vai vir na minha mão lá no Vale de Jaboque. Lá no Vale de Jaboque. Você pode marcar aí, Jacó. Pega o mapa e enfia um alfinete aí. Um alfinete da cabecinha vermelha. Vale de Jaboque. Ali seu nome vai ser mudado. Ali sua personalidade será mudada. Ali o seu caráter vai ser mudado. Você vai encarar o Esaú não mais com esperteza, não mais como você encarou a Labão. Você vai encará-lo não como Jacó, mas como Israel. Então não vai ser as vacas, não vão ser as mulheres que você tem, os filhos que você tem, os camelos, os bois, as jumentas, as cabras, não. Tem uma fase que o homem pensa: bom, dinheiro resolve tudo.
eu tenho dinheiro, eu tenho cheque, eu tenho cartão, posso viajar até sem cheque, sem dinheiro no bolso. É só passar o cartão lá, o dinheiro cai na minha mão. Tudo bem. Mas tem um alfinetezinho enfiado, placado, lá no lugarzinho do seu mapa. Joaquim Gonçalves. Um alfinete da cabeça enorme, vermelha. Sabe por quê? Porque você é eleito, você é chamado desde antes da fundação do mundo. Você é eleita, você é chamada, predestinada desde antes da fundação do mundo. Isso vai mudar, minha filha. Isso vai mudar. Não vai ser por força, não será por violência, mas pelo meu espírito, disse Deus. Quando o prumo for posto na casa de Zorobabel, ele vai ver quanta parede está torta, como Isaías viu. O quanto a coisa estava em desordem aqui. O quanto as casas estão em desordem. As famílias estão em desordem. Os filhos é que mandam, a condição que impõe são os filhos. São os vizinhos. É aquela mocinha de shortinho. A imposição é a circunstância, é o comércio. É o meio de vida. Fazer o quê? O senhor vai dar comida para os meus filhos? O senhor vai dar roupa para os meus filhos? O senhor vai comprar remédio para os meus filhos? É a razão. Mas você está entre, meu Deus, nunca chego aqui. Você está entre, deixa eu ver se dá. Se não der, nós vamos deixar para domingo próximo, se eu estiver aqui. Não, não dá. Não dá, vamos deixar. Fica aqui. Fica bem aqui. Há um alfinete. Vocês já viram alfinetes marcando mapa? Quantos já viram? Muito bem. É muito simples. Essas grandes redes que tem loja em tal estado, em tal capital, vai marcando lá. Então, um exemplo, né? Igreja. Nós podemos pegar o mapa do Brasil e pôr alfinete onde tem cada igreja no país, cada cidadezinha. Um alfinetezinho. Minha filha, meu filho, tem um alfinete marcado no Vale de Jaboque. Você vai deixar os camelos, vai deixar a Rebeca, a Raquel, a Leia, as concubinas, os filhos, e você vai descer lá. E agora, repetindo, porque você é eleita, você é eleito, Deus precisa de você. Não te manches. Não te corrompas.
Não manche o teu corpo. Deus precisa de você. Que podemos ser, Pai? Que podemos fazer mais? Se não esperarmos, se não sorrirmos uns para os outros, se não sermos mais amáveis, mais dóceis, mais compreensíveis, se não assumirmos os nossos erros, os nossos fracassos, se não dizermos, como? Vamos botar o Jim bêbado e vamos botar Isaías junto. O Jim disse, Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. O Isaías diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Agora está a sua cura. Agora está aí a sua bênção. Aqui está tudo que você necessita, que eu preciso. Aqui está a manhã da bênção. Fica em dificuldade quando estamos sorrindo? Por que não fica em dificuldade quando estamos olhando essas coisas, então? Por que não te asseguras? Por que não assume? Nós queremos sempre justificar, justificar, justificar. Temos sempre razões para explicar, para justificar. Senhor, o altar é nosso coração. Há incenso nele? Há sacrifício nele? Ou há flores, maçãs, frutas, legumes? O Senhor aceita o seu coração. O Senhor aceita o seu sacrifício. Você que está assumindo, Isaías assumiu. Ele não disse, ai do meu pai, ai de minha mãe, ai da minha mulher, ai de quem quer que seja, ai foi ela que foi culpada, foi ele que foi culpado, foi isso. Ele disse, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Jacó, quando chegou no seu alfinete, naquele vale, no seu mapa, não pôde culpar a ninguém, não pôde se valer de nada que tinha. Ele não tinha cheque ouro ali, que pudesse aplacar a ira de Esaú. Começamos a perceber, a ter uma noção desse quadro que Isaías viu, essa ordem. Não era a ordem da igreja, era a ordem do céu. A ordem da igreja é não conversar aqui dentro, é não manter ritmos mundanos, é se vestir decentemente,
Eu vejo a cura de perto. Eu vejo a cura tão fácil. Eu vejo as transformações tão fácil. Coisas difíceis se tornarem uma linha de carretel. Se esse sentimento cair no coração, é como Sansão antes de perder a sua força. Agora você vai voltar para casa, você não vai com autocondenação, você vai agradecido, agradecida por ser eleita, eleito, predestinado, predestinada, desde antes da fundação do mundo. E por ser tratado como filho, como filha, ser disciplinado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Põe a sua mão sobre essa irmã que está na sua frente, sobre este irmão que está na sua frente, e diga com o seu coração: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.